Projeto audiovisual apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina Fundamentos de Combustão, no curso de Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Juiz de Fora, ministrado pelo professor doutor Washington Orlando Irrazabal Borroquense, grupo Jorge Sá e Ramon Moreira. Ciclo combinado entre células combustível de óxido sólido de reforma interna e turbinas a gás. Nesse vídeo, faremos uma pequena contextualização sobre o tema abordado, seguido de uma conceituação de células combustível e turbinas a gás, relatando suas principais características. Logo após isso, daremos início ao estudo do ciclo combinado entre esses componentes, apresentando ainda uma pequena análise dessa combinação. A Revolução Industrial foi um grande marco na história da humanidade. Após o seu advento, diversas relações foram alteradas. Dentre elas podemos citar a relação homem-natureza. Os recursos fornecidos pelo meio ambiente passaram a ser explorados de maneira mais incisiva, com o intuito de aumentar a quantidade de bens produzidos. Com o passar do tempo, constatou-se que a relação citada estava prejudicando em demasia a natureza, de modo que se iniciou a busca por maneiras de manter o atual desenvolvimento tecnológico sem prejudicar o ambiente em que estamos inseridos. Seguindo essa vertente, as células combustível são sistemas que podem fornecer taxas de conversão de energia eficientes, utilização flexível de combustível e emissões de poluentes muito baixas. De maneira geral, a célula combustível é um dispositivo eletroquímico que realiza a conversão de energia gerada por uma reação eletroquímica em energia elétrica. Um dos focos desse vídeo são as células combustível de óxido sólido, de reforma interna. Seu modelo matemático apresentado será o mesmo utilizado no artigo base, que vocês podem encontrar referenciado ao final dessa apresentação. Essas foram as reações consideradas ocorrendo internamente na célula. Metano reage com água, formando monóxido de carbono mais 3 moléculas de hidrogênio. Monóxido de carbono reage com água, formando dióxido de carbono e hidrogênio. Hidrogênio reage com meio mol de oxigênio, formando água. Essa é uma representação didática de uma turbina a gás. O compressor comprime o ar atmosférico até a câmara de combustão, utilizando parte do trabalho mecânico da turbina. Por sua vez, o combustível queimado na câmara de combustão aumenta a temperatura dos gases. Estes gases aquecidos entram na turbina e se expandem realizando trabalho mecânico, o que aciona o compressor e a carga. Finalmente, os gases da saída da turbina são jogados de volta para a atmosfera que os esfria. Para se obter as variáveis de uma turbina a gás, podemos utilizar o seguinte modelo matemático. O processo de 1 a 2 é uma compressão isotrópica, ou seja, a entropia constante que ocorre no compressor. De 2 a 3, temos uma adição de calor à pressão constante na câmara de combustão. O processo de 3 a 4 é uma expansão isentrópica que ocorre na turbina, e temos a retirada de calor no processo de 4 a 1. Os seguintes gráficos mostram a relação temperatura, entropia e pressão e volume. Uma série de propostas foram apresentadas na literatura para a integração entre turbina a gás e célula combustível pressurizada. Geralmente, as células foram usadas em sistemas de gás a jusante do compressor antes da câmara de combustão ou diretamente substituindo. Esses sistemas apresentam eficiência superior a 70%. Nos esquemas apresentados a seguir, o compressor é utilizado para pressurizar a célula combustível. O ar comprimido é pré-aquecido antes de entrar no cátodo da célula. Na saída da célula, os fluxos do anodo e cátodo foram misturados e o hidrogênio residual e o monóxido de carbono foram queimados em uma câmara de combustão. Dessa forma, a temperatura da corrente aumenta até um valor máximo antes da entrada do expansor. O fluxo na saída do expansor foi então reaquecido, queimando uma pequena taxa de fluxo de combustível para obter uma temperatura que permite a reforma do combustível da célula combustível usando a relação de vapor-combustível correta para evitar a deposição do carbono. O fluxo da saída no reformulador foi utilizado para gerar vapor. Parte desse vapor foi usado no reformador e parte foi expandida para gerar energia elétrica. O vapor foi expandido em uma turbina a vapor até a pressão do condensador, ou foi injetado na turbina a gás e expandido nesse componente até a pressão atmosférica. A primeira planta é mais complexa porque a turbina a vapor e o condensador são usados.
Algumas restrições foram consideradas para a análise da potência do sistema. Essas restrições são muito importantes porque permitem que a análise termodinâmica seja realizada para plantas onde apenas a tecnologia disponível é usada. Várias restrições tecnológicas foram consideradas, tais como temperatura máxima do permutador de calor, temperatura máxima da entrada da turbina a gás, temperatura máxima da célula combustível, temperatura mínima do combustível da entrada do anodo, relação mínima de vapor para carbono, qualidade mínima da turbina a vapor, temperatura máxima da entrada da turbina a vapor e fator máximo de utilização de oxigênio. Os resultados mostraram que o uso de plantas de vapor complexas não é muito útil. Ambos os casos apresentam valores de eficiência muito elevados, particularmente quando a taxa de compressão é baixa, ou seja, menor que 8, e verifica a restrição de temperatura celular. A relação de pressão inferior a 8 não é possível porque o ar na saída do compressor está muito frio, e é necessária uma grande quantidade de calor para aquecer o ar para a temperatura necessária para a operação da célula combustível. Assim, o calor não foi suficiente para gerar o vapor para uma operação de reformador externo correta. Na imagem é apresentada a influência das condições de operação do reformador externo. Para a reforma em 50%, a eficiência cai de cerca de 1% e uma redução semelhante é evidente para a reforma de 50% para 30%. A relação influência da pressão foi novamente confirmada. Para a reforma externa em 50% e 30%, foi possível operar em valores de taxa de pressão mais baixas do que na condição de equilíbrio de reforma. Taxas de compressão entre 6 e 8 agora são possíveis. Para concluir a investigação termodinâmica, a influência da densidade de corrente é mostrada na figura. Se a densidade de corrente for maior que o valor padrão, a eficiência da planta é reduzida, enquanto a temperatura da célula aumenta. No entanto, nessa condição, a superfície celular necessária para completar a reação eletroquímica é baixa. O oposto é evidente se a densidade de corrente for menor do que o valor padrão. A eficiência da planta aumenta, a temperatura da célula diminui e a superfície celular aumenta. É possível observar que a influência da densidade de corrente nos sistemas combinados não é alta, enquanto que o efeito na temperatura celular é evidente. Quando são utilizados célula combustível de óxido sólido de reforma interna pressurizadas, é importante notar que o objetivo do compressor é pressionar não só a câmara de combustão expansor, mas também a célula combustível. Dessa forma, a potência do compressor deve ser retribuída parte para a turbina a gás e parte para a célula combustível de óxido sólido de reforma interna. Analisando os dados apresentados nesse vídeo, algumas conclusões podem ser feitas. A tecnologia da célula de combustível pode ser bem integrada com a tecnologia de turbina a gás e ciclo de vapor para produzir esquemas funcionais de geração de energia de alta eficiência. As eficiências propostas do sistema são consideravelmente maiores, com valores de 74% a 76% para as células pressurizadas do que a eficiência de 58% alcançada pela planta de ciclo combinado de hoje mais avançada. O trabalho específico do sistema proposto é consideravelmente superior ao obtido para as plantas combinadas gás-vapor clássicos. A energia é gerada principalmente na seção da célula combustível de óxido sólido de reforma interna, cerca de 80 a 85%, quando as células atmosféricas são usadas. A turbina a gás gera cerca de 40% do poder da planta inteira quando as células pressurizadas são usadas e, neste caso, a atenção deve ser usada para a alocação correta da potência do compressor. As emissões de dióxido de carbono e óxido nítrico são particularmente reduzidas, devido ao nível de eficiência muito elevado no caso de óxido de carbono e a conversão de energia eletroquímica dentro das células de combustível no caso de óxido nítrico. Quando uma câmara de combustão é incluída no layout, o cuidado deve ser usado para o controle do óxido nítrico. Trouxe que os ciclos célula combustível turbina a gás podem ser muito atraentes, embora a confiabilidade e a durabilidade compatíveis com as usinas de energia convencionais e o custo mais baixo, essenciais para a entrada no mercado, ainda devem ser comprovados. Por fim,
Temos aqui a bibliografia usada na confecção desse vídeo. Aqui se encerra esse vídeo. Muito obrigado.